Boa tarde, eu vou apresentar o primeiro tópico, que é a definição dos cones. Um cone, na matemática, é um sólido geométrico 3D, que pode ser representado por um triângulo retângulo girando em torno de alguns de seus catetos. Ele tem a base plana, redonda, e o vértice é um ponto distante da base, que é aquele lá de cima. E o vértice ele pode ser formado, eu posso dar um exemplo de como o vértice pode ser formado, como sendo vários segmentos de reta que se encontram ali no topo. E a gente tem os tipos, né, que é o equilátero, o reto e o oblíquo. O equilátero, a geratriz tem o dobro do comprimento do raio. O reto, o eixo de rotação é perpendicular ao plano da base. E o oblíquo, o eixo não é perpendicular à base. Eu trouxe aqui um exemplo de que ele é o reto. Esse aqui é o cone reto, como vocês podem ver. E também eu quero falar sobre as diferenças da base, do vértice, da altura, do eixo e da geratriz. Começando pela base, a base nada mais é que esse círculo plano que fica no lado de baixo do cone. O vértice é o ponto mais alto dele. A altura é a ligação da vértice até o centro da base. O eixo também é a mesma coisa que o vértice, mas ele só vai ser... o eixo é a mesma coisa que a altura, mas só vai ser a mesma coisa que a altura num triângulo equilátero, que a altura é o mesmo resultado do eixo. E por último, a geratriz. A geratriz é o ponto do vértice até a lateral da base. E essa foi a definição do cone. E agora, para encerrar a definição dos cones, eu vou dar alguns exemplos práticos do dia a dia. Cone pode ser representado por uma coxinha, pode ser representado por um cone de casquinha de sorvete ou por um chapéu de festa de aniversário. Bom, seguindo as apresentações, vou começar falando sobre as principais características do cone e também sobre quantas faces, quantas arestas e quantos vértices estão presentes em um cone. A quantidade de faces em um cone são duas, que a primeira é a base, que é um círculo e ela é plana. Já a segunda, ela vai ser a geratriz. A geratriz vai ser o segmento do vértice até a base da circunferência, que vai ser basicamente a lateral do cone. E a quantidade, quantos vértices? Os vértices, eles são somente o vértice, ele é só somente um, que vai ser o ponto mais alto do cone e que também vai ser oposto à base. Bom, seguindo as características básicas do cone, são várias, que são a base, o vértice, a geratriz, a altura e o raio. Seguindo com as características, a base ela vai ser a parte de baixo do cone e ela é um círculo. Ela vai ser um círculo e vai ser plana. Essa é a definição da base. Já o vértice é o ponto mais alto do cone e ele vai ser oposto à base, ou seja, ele vai estar em cima e também vai ser o ponto mais alto. Já a geratriz ela vai ser o segmento de uma linha, de uma curva, não, de uma reta, que vai seguir desde o ponto mais alto até a chegada da circunferência da base, que vai ser essa lateral todinha aqui, a lateral do cone. Já a altura vamos supor que vai se seguir a partir de um cone, ou do palito que vai estar dentro do cone. E ele vai passar por todo dentro desse cone, daqui até chegar no eixo. O que vai ser o eixo? O eixo, ele vai ser o ponto do meio da base circular, ou seja, ele vai ser o centro da base. E também tem um raio. Para a gente descobrir o raio, vai também a partir desse eixo da base, do círculo, que vai seguir do centro dela até uma certa reta, vai seguir uma reta até bater na circunferência da base, que vai se criar o raio. E também, para a gente determinar a altura, ela vai seguir uma linha reta que vai desde o vértice até bater no eixo, que é o ponto zero da base. E vai seguir, que vai se transformar em dois triângulos retângulos
e que se pode determinar a altura do cone. Boa tarde, meu nome é Kathleen, vou falar sobre as formas utilizadas para descobrir áreas em específico ou números em específicos do cone. Bom, a primeira fórmula que nós temos é a área da base, que no caso é a área da base, que é igual a π, que em qualquer fórmula, qualquer cálculo matemático que a gente for utilizar π, a gente usa 3,14 vezes o raio ao quadrado. A segunda fórmula é a área lateral. Nós utilizamos a área lateral igual a π, como eu falei anteriormente, 3,14 vezes o raio vezes a diretriz, que no caso é a lateral do cone. Agora a área total, que no caso é área total igual a área lateral, que é o resultado dessa fórmula, mais a área da base, que é o resultado dessa fórmula aqui. E nós temos o volume agora, que é V igual a 1 sobre 3 vezes AB vezes H, que no caso é a altura do cone. É isso. O cone é uma figura geométrica muito utilizada tanto na engenharia quanto no desenvolvimento de objetos, porque ele cumpre 3 principais objetivos. Um deles é dar estabilidade para o objeto, o segundo é dar direcionamento e o terceiro ele traz tanto resistência quanto adaptação. A gente pode citar, por exemplo, o exemplo do megafone, porque além dele ampliar a voz de quem está utilizando ele também direciona para qual local a voz da pessoa vai. O segundo exemplo que a gente pode dar é o da casquinha do sorvete, porque com ela a pessoa pode acabar controlando mais ou menos como é que o sorvete vai derreter para não acabar derramando na mão dela. E um dos últimos exemplos que a gente tem é o de uma árvore que são do tipo coníferas, e um exemplo muito prático que a gente tem é o pinheiro, porque durante essas árvores foram feitas para sobreviver a temperaturas muito baixas. Então, no período que tem neve, assim, a neve acaba batendo no galho dessa árvore e ele desliza, assim acaba evitando que os galhos dessa árvore se quebrem. Boa tarde, meu nome é Kathleen e eu vou mostrar o passo a passo de um exercício para vocês. Bom, um cone de sorvete tem a diretriz 5 e o raio 13. E o π, que é o mesmo de sempre, 3,14. Ave Maria. Tá, calcule a área da lateral do cone. Bom, nós já sabemos que a fórmula da lateral do cone é π vezes raio vezes a diretriz. Então a gente só multiplica os valores. A L é igual a 3,14 vezes 13 vezes 5. Que no caso, indo tudo direto, dá 204,1. Agora, qual é a área da base do cone? Bom, a fórmula que a gente utilizou foi AB igual a π vezes r ao quadrado. Que no caso ficou AB igual a 3,14, que é o valor de π, vezes 13 ao quadrado. 13 ao quadrado deu 169. E 169 vezes 3,14, que é o valor de π, deu 530,6. Então, essa aqui é a área da base do cone. E essa aqui é a área lateral do cone. É isso.